Oi, gente, meu nome é Thaís Aguiar, seja bem-vindo ao canal Pedacinhos de Mulambo. No primeiro vídeo do quadro Fiquei Sem Terreiro, eu vou contar para vocês como eu fiquei sem terreiro. Em 2017, eu trabalhava em uma farmácia e nessa farmácia eu conheci um amigo que frequentava uma casa e colocava roupa nessa casa. E eu contando para ele sobre as minhas dificuldades que eu vinha passando, sobre sonhos, sobre alguns avisos que eu tinha. Eu comecei a contar essas coisas para ele, a perguntar, a tirar dúvidas, porque nessa época não tinha, eu não tinha acesso a pessoas que poderiam tirar minhas dúvidas. Então eu sempre estava perguntando para ele. Até que um dia ele me chamou para ir no terreiro dele e eu fui. Foi numa festa de Ogum e eu fui mais uma amiga. Quando eu cheguei lá, nesse terreiro, foi assim, foi uma sensação incrível. Eu me senti em casa, eu me senti acolhida, foi maravilhoso. Quando eu fui para a festa de Ogum no terreiro dele, foi um dia muito especial, né? Eu tinha muitos sonhos, eu sonhava muito com Exu, com Pombagira, com Preto Velho. Eu sempre sonhei com eles e sem saber quem eram. Então, eu sempre tentava tirar minhas dúvidas com esse menino. E ele tentava me ajudar de alguma forma a entender melhor a espiritualidade. Só que nem tudo ele sabia ainda, então ele pediu para mim ir no terreiro, que ele colocava a roupa, para me conversar com a mãe de santo, para ver o que ela podia fazer, se ela podia me ajudar de alguma forma. E aí teve uma festa de Ogum, que foi a primeira festa que eu fui para conhecer o terreiro. Eu fui mais uma amiga. Esse terreiro ficava na Clarimundo de Melo, para quem é do Rio de Janeiro. Ele ficava próximo à Igreja Matriz de São Jorge. E a gente foi para essa festa. E foi maravilhoso, foi uma festa maravilhosa, uma festa linda, nesse centro que foi o primeiro centro que eu coloquei roupa e provavelmente será o único. Ele sempre fazia a festa de Ogum no dia que se comemora a festa de São Jorge e quem mais ficava na festa das entidades eram os malandros. Então era festa de Ogum e barra festa dos malandros. Eu cheguei lá na festa, foi uma sensação assim maravilhosa. Eu me senti em casa e fui muito bem recebida. A gente conversou muito, eu conversei muito com uma mãe de santo, eu conversei com a malandra dela. E eu fiquei encantada. Ela me contou algumas coisas sobre a minha vida e ela não sabia de nada. Ela me falou algumas coisas e eu fiquei muito, muito encantada. Muito. Parecia até que foi a primeira vez que eu fui numa festa de terreiro. E aí eu saí de lá encantada, saí até chorando, fiquei emocionada por sentir que eu tinha conseguido encontrar uma casa para me poder colocar a roupa, que eu tinha essa curiosidade e tinha muita vontade de entrar no terreiro. Marquei um jogo com a mãe de santo. No jogo ela me falou quem era a minha pombagira, quem era o meu Exu. E a gente foi fazer as coisas para poder ver como é que a gente ia ajeitar, né? Era muito tempo sem cuidar da espiritualidade, eu tinha passado alguns perrengues
muito grande, então eu fiquei muito sensível, não sei se essa é a palavra, mas eu fiquei bem traumatizada, porque tudo começou por eu por terem me jogado uma demanda muito grande, muito, muito grande. Então, foi a partir daí que eu comecei a querer saber mais sobre a religião de Umbanda e Candomblé, porque foi através deles que eu consegui salvar minha vida. Então, marquei o jogo, saiu algumas coisas para serem feitas, algumas oferendas, algumas firmezas. E o meu primeiro dia na casa foi, coincidência ou não, mas o meu primeiro dia como médium na casa, nesse terreiro, foi no dia que iriam assentar alguns Exus e Pombageiras da casa. Eu aproveitei para poder fazer o assentamento da minha pombagira e do meu Exu. No meu primeiro dia foi a gira foi uma gira fechada, onde só estavam os médios da casa e a mãe de santo, e lá a gente fez os assentamentos de alguns médios. Foi assim, para quem tá começando na religião, para quem nunca foi num terreiro, seria bem forte o primeiro dia. Chegar num terreiro já como uma gira de assentamento de Exu. E aí eu fiz, né? Comprei minha roupa branca, tomei meu banho com ervas e a gente fez os trabalhos que tinham que ser feitos. E aí começou a minha trajetória de me descobrindo e me descobrindo e descobrindo as entidades que me carregam, porque elas que me carregam, não carrego elas. Coitada, né, de ter que me carregar, inclusive. Aí começou a minha peleja de fazer assentamento, de fazer a matança para os Exus, de uma vez por semana ir para o barracão para fazer as minhas coisinhas, para limpar o meu assentamento, para poder limpar minha quartinha, para poder fazer. Qual o nome? Funções. Eu comecei a ir uma vez por semana para fazer funções no barracão. Aí era toda terça-feira que eu ia, era sempre na minha folga, na parte da manhã. E as giras eram de 15 em 15 dias. E eu sempre tentava ir nos dias certos, no horário certo, sempre tentava ser assim. Eu sempre tentava fazer tudo muito certinho. E aí o tempo foi se passando e algumas coisas não saíram do jeito que eu esperava, que eu queria. Eu fiz alguns pedidos para a Mãe de Santo, para a pombagira da Mãe de Santo. Eram coisas que eu queria muito na minha vida, muito, 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 e uma delas era poder me mudar para uma casa melhor. Não era tudo que eu pedi para ela, não era muitas coisas, mas era tudo que eu pedi para ela, para a pombagira da minha Mãe de Santo, não era coisas assim de outro mundo. O meu primeiro pedido seria: entrei no terreiro, eu tive uma conversa com a pombagira da minha Mãe de Santo. Ela jogou para mim e viu que tinha que fazer algumas coisas para poder eu ter caminho.
porque uma das coisas que eu mais queria na minha vida era conseguir sair do lugar onde eu praticamente nasci, né? Porque eu morei lá 23 anos, 23 anos por aí. Então, eu queria muito, 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 muito sair dessa casa. E eu achava que eu não conseguia sair de lá porque tinha alguma coisa que me impedia, tinha algum encosto, eu tinha algum problema espiritual que me impedia de sair dessa casa. Então eu conversei com ela e eu pedi para poder ela me ajudar a conseguir sair dessa casa, porque eu era muito infeliz nessa casa, eu não gostava de morar lá, eu já tive muitos problemas dentro dessa casa, eu não me sentia bem, eu tinha muito pesadelo. Então eu pedi, um dos meus pedidos era esse, ter caminho para conseguir me mudar. E aí eu fui fazendo o que eu tinha que fazer, eu fui fazendo as obrigações, eu fui praticamente em todos os dias das funções que eu tinha que ir e nada acontecia. Eu não conseguia sair da casa, eu continuava tendo pesadelos, eu continuava tendo problemas, continuava a mesma coisa, só que uma rotina mais pesada por eu ter responsabilidades no terreiro. E aí o tempo foi passando e eu não conseguia nada, eu não conseguia nada do que eu tinha pedido. Algumas coisas melhoraram, sim, muita coisa melhorou, mas o que mais me deixava infeliz no momento eu não conseguia e eu não entendia o porquê. Eu sempre tentava fazer tudo certinho, eu sempre tentava dar o melhor e não adiantava, eu não conseguia e eu fui me frustrando. Eu comecei a ficar frustrada, eu comecei a ficar muito estressada porque era uma rotina muito corrida. Eu comecei. O que mais me deixou estressada também foi porque eu comecei a não ter mais vida. Eu ficava de casa para o trabalho, do trabalho para o terreiro, do terreiro para casa. Nas minhas folgas eu ia para o terreiro e às vezes depois do trabalho eu ia para o terreiro, então eu não conseguia ter vida. Eu não tinha aquele momento de só meu, de só com os meus amigos, de ser eu sem responsabilidades. Eu não tinha, era só isso. E aquilo foi me deixando muito estressada. Eu não conseguia extravasar de jeito nenhum, eu não conseguia, eu comecei a ficar infeliz. Eu já era infeliz, mas eu consegui ficar mais ainda, não entendo como, mas eu consegui. As minhas amigas me chamavam para sair e eu nunca podia ir, porque eu sempre tinha que estar indo para fazer as funções no terreiro. Eu amo muito a minha religião, eu amo muito os meus guias, mas eu acho que tem que ter aquele momento só meu, aquele momento só com os meus amigos, para mim me sentir uma pessoa. Eu me sentia um robô, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E eu comecei a pensar em sair do terreiro. Só que eu não conseguia, porque apesar de tudo isso, eu gostava muito de ir para lá, eu gostava da mãe de santo, eu gostava dos filhos, eu era bem tratada e eu sempre ficava naquilo, saio, não saio, o que eu vou fazer? Como eu vou cultuar as minhas entidades se eu não tenho um terreiro? Será que eu posso fazer isso? E
E eu fiquei muito tempo sofrendo calada. Eu ia pro terreiro chorando, eu voltava para casa chorando, eu ia pro meu trabalho chorando, sem saber o que fazer, sem saber se foi uma escolha correta eu ter entrado naquele dia no terreiro. A minha cabeça começou a ficar muito confusa e eu acabei explodindo. Eu tive um ataque assim de estresse, sabe quando o seu psicológico ele tá muito estressado e você não sabe como você vai fazer para tirar esse estresse. Eu não sabia, não tinha para quem correr, para quem falar sobre isso, a não ser a minha mãe. E aí eu fiquei tão estressada porque era o terreiro, não estava dando certo nada no meu trabalho e não estava dando certo nada na minha vida. Então eu fiquei estressada, pedi as contas no meu trabalho. Eu comecei a ficar muito agressiva. Qualquer coisa que alguém falasse para mim, eu tinha um ataque de estresse ao ponto de eu ficar vermelha, muito vermelha, de ser muito grossa com os meus amigos de trabalho por eu estar passando por esse momento, eu estar me sentindo muito sufocada. Então eu pedi demissão do meu trabalho e umas 2 semanas depois que eu pedi demissão do meu trabalho, eu saí do terreiro. E eu tentei sair do terreiro da melhor forma possível. Eu tentei conversar com a minha mãe de santo. Ela me ligou, a gente conversou um pouco. Eu, quer dizer, ela falou comigo, eu não conseguia nem falar porque eu chorava muito. E ela não queria que eu saísse do terreiro. E aí eu tentei marcar com ela da gente pegar minhas coisas e não, ela não deixou, praticamente ela não deixou, porque ela queria conversar comigo, ela achava que era uma decisão muito precipitada e eu já estava muito exausta, meu psicológico estava muito cansado e eu estava decidida. Eu estava decidida a sair do terreiro, decidida a abandonar tudo, se fosse o caso. Marquei para poder ir pegar minhas coisas no terreiro. Eu não consegui, porque quando dava para mim ir no terreiro, não dava para ela ir. Quando dava para ela ir, não dava para mim ir. Então, o tempo foi passando e eu acabei deixando. Deixei as imagens do meu Exu, da minha pombagira, deixei minha quartinha, deixei minhas guias, muita coisa ficou lá. E eu nunca voltei para pegar. Eu nunca fiquei com medo de deixar nada lá, porque eu confio nela, sei que ela nunca seria capaz de fazer mal nenhum para mim. E eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer isso, mas eu nunca tive medo. Eu sempre tive um pensamento que os meus guias estão comigo e sempre vão estar comigo. Eles não vão estar no terreiro. O que fica lá é a imagem, é o assentamento, mas eu nunca acreditei que os meus guias vão ficar lá. Eu tenho um carinho muito grande por eles, eu amo muito eles, então eu sei que eles iriam me apoiar. Eles também me deram vários sinais que tinham coisas que estavam erradas, coisas que estavam faltando, e esse também foi um dos motivos. Eu não saí do terreiro por um motivo só. Teve muitos motivos, teve muitas coisas que foram se acumulando do terreiro, coisas que eu não gostava, ou não aceitava, ou achava que era errado, e coisas minhas também. Foi um acúmulo de muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu tomei a decisão de sair do terreiro. Se eu me arrependi de sair do terreiro, não, eu não me arrependi. Pelo contrário. Eu queria até agradecer a minha mãe de santo, minha primeira mãe de santo,
Eu espero que se um dia ela ver esse vídeo, eu espero que ela não fique chateada comigo, porque em nenhum momento eu quero ofender ela ou ofender o barracão. Eu queria agradecer ela a oportunidade que ela me deu de conhecer um terreiro, de saber como é os bastidores de um terreiro, porque nem todo mundo sabe como é, todo mundo acha que é tudo, tudo bonito, é um mar de rosas, mas não é. É muito sacrifício, é tirar da onde você não tem para fazer uma festa, para as pessoas irem na festa e ainda falarem mal. Eu via muito isso lá, das pessoas irem na festa e colocarem defeito em alguma coisa e eu ficava muito chateada, porque só quem é médio da casa sabe o quanto a gente batalha para conseguir fazer uma festa para as entidades, para os orixás. Então eu não me arrependi de ter tido essa experiência de ser médio de uma casa, mas eu não tenho mais vontade de colocar roupa em um terreiro. Não sei se isso um dia vai mudar, até porque quem manda na minha vida é Mulambo, então ela que vai decidir se eu volto ou não para uma casa. Mas eu acho que eu não vou voltar. Eu acho que eu vou continuar cuidando das minhas entidades em casa e vai dar tudo certo, porque a partir do momento que eu comecei eu mesma a cuidar, eu mesma a estudar para saber o que elas gostam, as coisas começaram a se caminhar. Então é isso. Eu acho que deu para entender mais ou menos como eu fiquei sem terreiro. E espero que vocês gostem do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do quadro Fiquei Sem Terreiro. E é basicamente isso.